Eu vou falar sobre os principais sintomas de uma transição para menopausa e menopausa propriamente dita, e quero acabar com toda essa confusão que existe nessa fase tão desafiadora para nós mulheres 40 mais. Um dos principais sintomas que a gente apresenta nessa fase é o cansaço extremo, aquela dificuldade de levantar da cama, aquele cansaço logo pela manhã, aquela falta de energia. Então, as minhas pacientes me trazem muito isso, uma falta de energia, de disposição para iniciar o dia. O cansaço é um dos principais sintomas. Um outro sintoma muito importante é a irritabilidade, a falta de paciência. Então, uma mulher que acorda cansada, sem ânimo e disposição, vai ter uma irritabilidade ao longo do seu dia, ter dificuldade de concentração, esquecimento, que também já são outros sintomas. Um outro sintoma tão comum quanto cansaço são os fogachos, que podem ser em menor ou maior intensidade. Então, aquele calorão intenso que vem de repente, muitas mulheres apresentam esses fogachos durante a noite, mas eles podem estar presentes ao longo do dia. Esse também é um sintoma muito comum. Alteração de libido. Pela própria alteração ali da nossa mucosa vaginal, atrofia vaginal, a gente tem muito mais sensibilidade, dor, desconforto nas relações sexuais. E isso automaticamente faz a mulher ter menos libido, menos desejo para intimidade. Então, aqui eu falei de algum dos principais sintomas. Existem alguns outros sintomas, como dores articulares, o próprio esquecimento, coceira no corpo, eh, muitas vezes uma alteração do nosso paladar. Existem alguns outros sintomas mais específicos que a gente vai falar num outro vídeo, que são sintomas menos comuns, mas os mais comuns são o cansaço, a irritabilidade, o desânimo, a alteração de libido, o ganho de peso que eu não falei, porque a gente tem um aumento da resistência insulínica, é, essa alteração da libido, a névoa mental, o esquecimento, então esses estão entre os principais. Por que que acontece todos esses sintomas? A grande maioria desses sintomas é causado por uma alteração, seja uma oscilação hormonal no início, antes da menopausa, como uma alteração, uma queda abrupta desses hormônios, que são o estrógeno e a progesterona. Esses 2 hormônios, eles estão associados à nossa vida reprodutiva. Então, quando a mulher ela chega ali na fase dos 45, 50 anos e esses hormônios eles caem de maneira significativa, isso significa que a nossa possibilidade reprodutiva está diminuída. Não que uma mulher nessa fase de transição ainda não possa engravidar. Então, se você não tem o desejo de engravidar, é importante que você use algum método contraceptivo e fique atenta. Então, essa queda hormonal acontece em torno ali dos 40 anos. Essa alteração dos nossos hormônios estrógeno e progesterona, elas já podem se iniciar ali em torno dos 40 anos. Muitas mulheres acham que só vão ter os sintomas de transição para menopausa ou menopausa quando elas estão ali em torno dos 50 anos ou que já pararam de menstruar. Mas você pode ter uma produção de hormônio que ela oscila muito e ter muitos sintomas. Então é o que eu sempre falo. Você, a partir dos seus 40 anos, se você não tem uma menopausa precoce, que muitas vezes acontece antes dos 40, você já precisa ficar atenta a todos esses sintomas. É muito comum a gente justificar todos esses sintomas em algumas doenças, como por exemplo, a mulher que acorda muito cansada, sem energia, ela acha que ela tem sintomas de tristeza, de depressão, ou que é só o cansaço do trabalho, o estresse. Muitas vezes a mulher que tem uma alteração de libido, ela acha que é a correria do dia a dia, ou mesmo aquele calor que começa de repente, os fogachos mais leves, ela associa muito a alguma atividade no calor, roupas mais sintéticas. Então é importante a gente começar a identificar quais são os sintomas que você começou a apresentar já a partir dos seus 40 anos. Quanto mais você demora para identificar todos esses sintomas, mais dificuldade em tratar adequadamente
essa fase de transição para a menopausa ou até mesmo na menopausa. A menopausa é um marco, então quando você fica 12 meses sem menstruar, você chegou à menopausa. Antes disso é um período de transição menopausal, de climatério, como a gente fala bastante. Então você já pode iniciar seus sintomas já nessa fase que antecede a menopausa. Eu falo com as minhas pacientes o seguinte: quando a gente chega na menopausa, os sintomas eles pioram, porque os hormônios que a gente produz são mínimos, é muito pouca quantidade. Então, quando a gente pensa em tratamento, a gente tem algumas opções de tratamento para você que está nessa fase de climatério e menopausa. Geralmente, quando a minha paciente me procura nessa fase de transição para menopausa, em primeiro lugar, a gente precisa identificar quais são os sintomas, quais são as dores que essa mulher está apresentando, quais são verdadeiramente os sintomas de oscilação hormonal. É o cansaço? São os fogachos? É a alteração da libido? É o ganho de peso sem você estar comendo mais? Então a gente precisa tentar identificar e começar a pensar num tratamento direcionado. Seja um tratamento natural, com alguns suplementos, fitoterápicos, mudanças no estilo de vida, ou até mesmo já iniciar uma reposição hormonal, uma terapia de reposição hormonal. Essa terapia de reposição hormonal, ela deve ser aguardada o início quando a mulher chegar na menopausa? Não. A gente já pode iniciar a terapia de reposição hormonal já ali na transição. Então, quando a mulher começou a ter sintomas, todos esses que eu listei agora há pouco para vocês, já iniciamos um tratamento hormonal. Quanto antes a gente faz esse tratamento pro climatério e para menopausa, seja de maneira natural ou hormonal, ou as duas maneiras conectadas, a gente vai trazer muito mais qualidade de vida para você, muito mais longevidade. Por quê? Baixo hormonal significa risco para nós mulheres. Risco cardiovascular aumentado, risco maior de infarto, de AVC, de trombose, risco de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, a demência, riscos de muita queda de massa muscular. Então, nessa fase, como a gente tem muito desânimo, falta de disposição, é muito comum a gente não ter vontade, ter disposição para fazer uma atividade física, e com isso a gente perde muita massa muscular. Agora, nessa fase de emagrecimento, onde grande parte das pessoas, das mulheres também, estão usando de canetas emagrecedoras, a gente precisa pensar na forma de manutenção dos nossos músculos, porque só perder peso, só perder gordura, mas perder massa muscular, isso é muito grave, principalmente para nós que já estamos nessa fase de 40 a mais. Então, é fundamental fazer um diagnóstico da fase que você está vivendo, do seu momento hormonal, mesmo que os seus exames laboratoriais estejam normais. É fundamental que a gente faça um diagnóstico e faça um acompanhamento detalhado, consciente, baseado em ciência, baseado em fundamentos científicos dentro da medicina, para você ter mais qualidade de vida, segurança, longevidade. O tratamento da menopausa não é feito de uma única maneira, com um único medicamento, é feito tratando os pilares para a mulher se reerguer nessa fase. Então, são os pilares da atividade física, da suplementação, do sono, da própria reposição hormonal. Ou seja, a gente precisa ter um estilo de vida muitas vezes diferente do que a gente está vivendo para a gente conseguir ter um resultado duradouro e principalmente que traga saúde para nós mulheres nessa fase, ou de transição para menopausa, ou que estejam na menopausa. É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seu like aqui, já curte, já se inscreve no meu canal e já encaminha para sua amiga que também está nessa fase de climatério e menopausa. Um beijo.